Vamos ficar de pé? Vamos dar graças ao Senhor, pois Ele é bom, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 24. Amém? E diz a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? Amém. O amor de Deus é o motivo de não sermos destruídos. E no decorrer da vida, cada um de nós passamos por tribulações, provações, desafios e momentos de dúvida. E nesses momentos pode parecer que estamos sozinhos, mas este versículo nos lembra do contrário. Não apenas Deus está conosco em todas as situações, mas a sua misericórdia e a sua graça são inesgotáveis, renovando-se a cada manhã. Essa é uma verdade na nossa caminhada cristã, pois nos leva a um lugar de confiança, gratidão e esperança da bondade de Deus sobre nós, independente das circunstâncias pelas quais enfrentamos. Então, nessa passagem, a desesperança dá lugar à esperança, a tristeza se transforma em júbilo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, orar. Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui reunidos, Deus, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Jesus, para edificar, meu Deus, a tua igreja, meu Deus. Que a tua palavra, Pai, penetre no nosso coração, Jesus. Nesse momento, Pai, eu venho apresentar a Ti o nosso grupo de louvor, meu Deus. Vem derramando, meu Deus, o teu Espírito em cada um deles, meu Deus, para que o seu louvor seja em espírito e em verdade, Jesus. Aviva-nos, Pai. Nos dá renovo, Pai, esperança. E que a palavra a ser ministrada hoje, Senhor, não seja apenas mais uma palavra, mas seja o seu renovo, Jesus. Seja um motivo de esperança para que possamos prosseguir em direção ao alvo que é Jesus, que é o Senhor, meu Deus. Vem, Senhor, a tua igreja, Pai, está aqui. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Tudo que está lá fora, meu Deus, que possamos deixar lá fora. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Vamos louvar e engrandecer o Teu nome com todo o nosso coração. Aplauda o Senhor nesse momento.
Glória a Deus. Deus faça presente em nosso meio, amém? O nome dele é maravilhoso. O nome dele é lindo, aleluia. Isso eram as palavras. Bota aí, meu. Aleluia, Jesus. Isso eram as palavras. O bom Deus Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Show do céu para buscar. Veio pra nos resgatar.
Sou eu agora, eu não sabia. Abra comigo a tua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 35. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Inigualável. Não há outro. Êxodo 35, verso 4 ao seguinte, diz assim: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, e como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeiras de cetim e azeite para o luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Então assim o Senhor, ele fala do que tens. Deus não te pede nada que você não tenha. Pelo contrário, a Bíblia ela fala que o Senhor, ele dá semente ao que é semeador. Então tudo que nós temos vem dele, provém dele, porque ele é o Senhor, é o dono de todas as coisas que existem sobre a face da terra. Então ele coloca aqui: do que você tem, traga cada um a sua oferta, de coração voluntário, de coração disposto, da tua própria vontade. A oferta é algo assim, não há um valor específico, nem um limite, mas é aquilo que você propõe no teu coração, no limite daquilo que você tem. Então, expressão de gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado. Então, ofertar na casa do Senhor é isso também, é uma expressão de gratidão ao Senhor que nos dá todas as coisas. Então faça isso com um coração alegre, com um coração espontâneo, da tua própria vontade. Coloca no teu coração esse momento especial em que o Senhor fala para nós sobre a questão de ofertar na casa do Senhor. Amém? E o Senhor, eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor diz: Ele vai aumentar a tua sementeira. Amém? Ele vai prover a tua vida, a tua casa do suficiente, nada te faltará, porque o Senhor é dono do ouro e é o dono da prata. Amém? Então traga a tua oferta de amor, o teu dízimo, e entrega na casa do Senhor, em nome de Jesus.
abençoado ao Senhor. Papai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a condição, Pai, de ofertarmos a casa do Senhor. O Senhor nos dá a condição, Pai, de dizimar, meu Deus, a Ti. O Senhor nos dá a condição, Pai, de primiciar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando nossos celeiros, Papai. E ainda, meu Deus, quem não tem condições de ofertar e dizimar, eu aqui profetizo neste momento, Pai, que logo estará dizimando e ofertando, porque o Senhor é bom. E Ele dá primeiro condições para você poder, meu Deus, semear na vida das pessoas, no reino do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelas ofertas, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. O Senhor é bom. Quem estaria pregando hoje seria a Bíblia, mas eu pedi para pregar no lugar dela. Estava com vontade de pregar, de estar com vocês, pregando a palavra. Eu quero trazer um texto da palavra de Deus para falar neste tema de perdão. Eu acho que hoje nós estamos vivendo num mundo difícil, muito difícil de convivência. As pessoas, cada dia mais, as pessoas se põem às vezes numa situação de difícil entendimento, e tudo isso exige de nós como cristãos estarmos vivendo o perdão. E eu gostaria de convidar então a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Filemão, a carta de Paulo a Filemão, e permanecer com a sua Bíblia aberta nessa carta, para nós meditarmos um pouco aqui na palavra de Deus. Então eu acho que é muito interessante nós aprendermos, com a história aqui de Filemão e de Onésimo. Onésimo, ele é um homem que passou de escravo a servo de Deus em Cristo Jesus. E Jesus, ele é aquele que continua transformando vidas, E quando isso acontece, os nossos relacionamentos também são transformados. Então, sempre que Deus ele transforma uma vida, o seu relacionamento também é transformado. Eu não sei se quando Jesus entrou na sua vida, se isso aconteceu. Então, quando o amor de Jesus ele impacta as nossas vidas, isso deverá, como consequência, também impactar os nossos relacionamentos. Relacionamentos familiares, relacionamentos comunitários. A partir desta relação amorosa que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, e que Jesus também tem conosco, porque Ele nos amou primeiro, como diz a palavra. Então, nós temos que entender esse contexto, porque quando Jesus Ele nos amou primeiro, Ele amou o quê? Seres humanos, pecadores, imperfeitos, e que fomos perdoados. Então, daí parte a nossa relação, E nós não podemos nos tornar o que? Indiferentes, eu diria, em relação ao próximo. Porque nós fomos tratados com uma medida, e de graça recebestes, de graça dá. Então, uma vez, alguém me disse, há muito tempo atrás, que quando Jesus entrou na vida dela, até o relacionamento que ela tinha com os seus animais mudou. Que antes ela chutava o cachorro, então assim, até isso mudou, os cachorrinhos que antes eram chutados, maltratados, agora não mais. Então é interessante porque Jesus, Ele nos ama, nos envolve, e eu vejo que não só as pessoas por a nossa volta, mas também os nossos animais de estimação, eles precisam perceber essa mudança. Então tudo se fez novo, tudo se fez novo. E é nessa direção aqui que caminha
encaminha aqui essa maravilhosa carta do apóstolo Paulo aqui a Filemon. Eu diria, não sei se nós já passamos por essa leitura, né, há pouco, quando fizemos a leitura do Novo Testamento, mas para mim essa leitura é uma das mais fascinantes, intrigantes também da Bíblia, quando nós analisamos todo o seu contexto, né? E nós vamos caminhar um pouquinho nessa história aqui, porque nessa história aqui nós encontramos aqui o poder transformador do Evangelho. É isso que está em destaque aqui, o poder transformador do Evangelho, né? Quando ele se manifesta, ele traz essa mudança, e dentro dessa mudança ele traz, nós podemos chamar de a força do perdão. Para perdoar nós precisamos de uma força muito grande, mas o Evangelho ele traz em si essa força do perdão. Então, embora a carta de Paulo aqui a Filemon, ela não tenha assim um conteúdo teológico tão profundo, né? Quando você lê, passa assim por cima, não tem esse conteúdo teológico doutrinário como quando você lê Romanos, por exemplo, mas aqui Paulo, ele nem está interessado nessas explicações difíceis de conceitos teológicos. O que Paulo ele quer aqui? Paulo ele quer falar sobre o Senhor, né? Jesus Cristo, sobre a salvação, né? E ele quer trazer esse poder do Evangelho para a prática. Fala assim para alguém: conhecer é uma coisa, praticar é outra. Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento e pouca prática. E às vezes você conhece pessoas que não têm nem tanto conhecimento, mas têm prática. Então Paulo ele está interessado aqui na prática, né? Então ele está trazendo essa carta aqui para promover a paz entre duas pessoas que agora elas são irmãs na fé. Duas pessoas que são irmãs na fé. Então, sem essa carta de Paulo aqui a Filemon, eu diria que nós não teríamos essa mensagem assim tão particular da Bíblia, né? Que é uma coisa tão particular, tão pontual, né? Então, que fala do Evangelho não com interpretações teológicas multiplicadas ali, ao contrário, a carta que eu volto a bater, ela fala dos fatos cotidianos dessa vida cristã que precisamos ter no nosso dia a dia. Então nós vivemos dia a dia os conflitos, né? Dentro de casa, fora de casa, com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, né? Hoje o vizinho do lado lá colocou uma música lá, e numa altura, e aí para suportar dentro de casa temos que fechar todas as janelas, e aquele calor, né? Então você fica nesse conflito, são as guerras do relacionamento. Relacionamento, mas não é fácil. Então ela fala diretamente conosco aqui sobre essas situações. É interessante, né? Porque a primeira coisa aqui é que o Evangelho, ele tornou um homem livre. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar, sereis. Quando Deus ele nos torna livres, ele renova as nossas esperanças, a maneira de enxergarmos a vida. Então tudo aqui é novo. Então vamos olhar um pouquinho mais para esse texto. Primeira coisa que nós encontramos aqui é a história desse homem por nome de Onésimo na Bíblia. Então o que aconteceu entre Filemon e Onésimo? Qual era aqui a origem desse conflito? Porque dentro dessa carta nós temos aqui um conflito. O que de fato estava acontecendo? Então, o que Paulo estava aqui recomendando, né, aos seus dois irmãos na fé nessa carta? Então, para quem não conhece ainda, Onésimo, ele era um escravo. E ele pertencia a este homem chamado Filemon. Ele era escravo de Filemon. Filemon era um homem muito rico, cristão, rico ali, e ele vivia lá na cidade de Colossos.
e também ele era senhor de escravos, que era uma prática comum lá no Império Romano. Quando nós olhamos para as leis romanas da época, nós vemos ali que os escravos, eles eram o quê? Desumanizados, eles eram considerados coisas. Nós também vivemos a escravidão e nós sabemos disso. Ou seja, as pessoas eram vistas apenas como instrumento, como uma força do trabalho. Não possuíam uma personalidade jurídica. Isso significava que não possuíam direitos, não tinham direitos, e estavam debaixo de um poder absoluto dos seus senhores. Então essa era a relação de Filemon com Onésimo. Essa era a relação. Além disso, eles não podiam legalmente constituir família. Eu não sei se você já viu um filme, tem um filme muito interessante, eu já assisti umas 3 vezes. Esse filme é chamado de Um Estado de Liberdade. Esse filme ele traz a história da primeira mulher negra que teve posse, que teve terra, porque ela casou com um homem branco. Mas a história em si ela está em volta do filho dele, filho que ele teve, um branco com a negra, que ele saiu branco, mas depois de muitos anos ele queria casar e eles não permitiram, porque segundo eles, ele tinha 0 não sei quanto por cento de sangue negro e não podia casar. Depois você pode até ver esse filme, que é um filme bom. Então, não tinha direito a dias de descanso, né? Não tinha. Ou, tudo que indica que essa relação de Filemon com Onésimo não era boa. Não pode ser boa, né? Uma relação do escravo com o Senhor, difícil. E tudo indica também, alguns acreditam, que Onésimo, ele roubou de Filemon, o seu senhor, e então fugiu. Vamos ler o versículo 18 e 19. Gostaria que alguém lesse para mim, por favor. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, com isso a minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então é interessante porque aqui Paulo ele faz uma menção de uma dívida, de um dinheiro. Então eles acreditam que ele roubou e ele fugiu o mais distante que conseguiu, e então chegou lá em Roma, né? Aí, se você ver o versículo 10, Paulo ele veio para interceder por ele. Olha o que Paulo fala. Quem está ali? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então eu venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, olha como Deus ele trabalha, né? Porque Onésimo, ele fugindo, ele foi preso na mesma prisão em que estava preso o apóstolo Paulo. E é tão interessante porque os historiadores, eles acreditam que é possível que Onésimo já conhecia Paulo, dessas visitas a Filemon, né? E fato é que Paulo ali pregou o evangelho a Onésimo na prisão, e este então converteu ao Senhor, aceitou a Jesus, né? E Paulo então ele faz um pedido, fazendo um pedido aqui em favor, ele chama de filho, Onésimo, gerei entre algemas, né? Então, certamente aqui houve uma alegria muito grande na conversão de Onésimo, mas isso trouxe alguns dilemas éticos, como nas nossas vidas também. A Bíblia diz: venha como estás, mas aí também vai gerar um dilema. Aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que
Então, é tão interessante aqui, então, envolve um dilema que precisa ser resolvido. Esse homem que aceitou Jesus, ele tinha um passado, e esse passado não estava resolvido. Então é interessante porque os escravos fugitivos naquela época eram punidos com morte. Eram punidos com a morte. Então, até para servir de exemplo para que os outros não tivessem a ousadia de escapar. A gente vê isso, a gente conhece essa história. Mas, porém, tanto Onésimo como Filemon eram o quê? Eram cristãos. Eles criam em Jesus Cristo. Então, como ficaria agora a situação deles? Como resolver, né? E isso não apenas diante dos homens, mas diante primeiro do próprio Jesus Cristo, a quem nós devemos prestar conta, né? Então é interessante porque o apóstolo foi bastante cuidadoso aqui em suas afirmações. Por quê? Porque embora Onésimo fosse filho na fé, ele não tem autoridade para simplesmente libertar Onésimo, para levá-lo consigo em suas viagens missionárias, para sair andando com ele pregando o evangelho, não. Então por isso, nessa carta aqui, quando você vê o versículo 14, olha o que diz o versículo 14. Quem gostaria de ler? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo ele não tinha esse direito, porque Onésimo era escravo de Filemon. Então ele diz aqui, olha, não quis fazer nada sem o seu consentimento. Mas ao mesmo tempo aqui, ele coloca que aquilo não deve vir como de uma obrigação. É interessante essa relação do coração, né? Deus ele ama quem faz com alegria. Deus ele ama quem dá com alegria. Então deve ser algo feito de livre vontade. Ele é o seu escravo, você é o senhor dele. Então essa aqui é a relação. Mas Dom Paulo, quando ele envia essa carta que é a Filemon, ele envia na esperança, que esperança? De que o próprio evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o poder do evangelho pudesse resolver aquilo. Acho que pastor é muito isso. Se eu chamo você e falo algo com você, eu não estou te obrigando. Ninguém aqui é obrigado a nada. Mas eu creio que o poder do evangelho, ele pode gerar, ele pode levar, ele pode capacitar, ele pode então resolver a situação. E qual era a forma de resolver aqui a situação? Era perdoando. Era perdoando. Então quando Paulo ele envia essa carta, é tão interessante, porque quem é que leva a carta? Onésimo. Ele escreve a carta, ele estava preso, e ele põe na mão de Onésimo. E ele então volta com essa carta. É tão interessante essa história da escravidão. Porque quando ele volta aqui, ele não volta com essa carta para perpetuar a escravidão. Deus não tem prazer na escravidão. Deus quer o homem livre. Deus quer o homem livre, né? E é interessante aqui, porque quando vem essa carta, que não é para perpetuar, e nem também por temer o senhor de escravos da Filemon. Paulo não temia, pelo contrário, Paulo até fala que Filemon devia a ele a própria vida. Não sei qual foi o contexto de Paulo aqui, mas ele fala. Então, é interessante porque quando Paulo ele envia essa carta, é para testar a força do evangelho.
Eu vejo que de vez em quando, não sei se acontece na sua vida, mas na minha vida, de vez em quando, vem um teste da força do Evangelho na minha vida. Se eu sou crente, se eu não sou, se o Evangelho de fato domina a minha vida, se eu vivo ou não segundo o Evangelho. Então, quando essa carta ela vai nesse sentido aqui, né, para testar a verdade, para testar a força do Evangelho. E qual foi o resultado disso, né? Aqui é tremendo, porque eu fico pensando, se nós temos a carta hoje nas nossas mãos, se essa carta está aqui, significa que essa carta ela não foi rasgada. Significa que essa carta ela não foi desconsiderada. Porque se ela está aqui, né? Então, é interessante porque você imagina aquele escravo que tinha fugido, que tinha roubado, que sabia que a lei determinava a morte dele, o seu Senhor tinha poder para matá-lo, e aqui ele então levou pessoalmente em sua volta aqui para a cidade de Colosso a carta. Então, amados, por essa carta está aqui, indica que Filemon ouviu as palavras de Paulo, indica que Filemon ele aceitou de volta aqui Onésimo, e eu digo mais, não como escravo, mas agora como irmão em Cristo, como irmão em Cristo Jesus. Então Paulo ele foi um verdadeiro servo de Jesus que conseguiu, né, o seu objetivo. Qual é o nosso objetivo? É o objetivo não apenas de Paulo, mas o objetivo de todo pregador. Nós estamos sempre apelando, através da palavra, ao poder do Espírito Santo. Porque quem convence o homem de fato é o Espírito Santo. Eu posso pregar aqui a noite toda que de mim mesmo eu não posso convencer ninguém. Então nós estamos sempre dependendo do poder do Espírito Santo, sempre dependendo do agir do Espírito Santo. E Paulo, com certeza, ele mandou a carta, ele ficou orando para que o Espírito Santo agisse na vida de Filemon, né? Para que ele de fato aceitasse Onésimo com satisfação, com espontaneidade e muito mais, com perdão, né? Não com a intenção de castigar, não com a intenção de agora eu quero receber, né? Afinal de contas, você me deve, você me roubou, você é meu escravo. Então, amados, é interessante porque com o Espírito de Deus ele pode amolecer o nosso coração. Nas nossas relações, às vezes se você buscar no outro qualquer resposta positiva, você não tem. Então não é que você ama porque você, como cristão, você ama apesar de. É interessante porque esse pequeno, rico texto aqui, bíblico, o que isso tem a nos dizer hoje? Você está falando de alguém tão distante, o que isso tem a nos dizer hoje? Quais são as lições desse texto aqui para as nossas vidas? Como essa história que aconteceu lá, como isso afeta os nossos relacionamentos? O mundo é muito interesse, é muita troca. O que eu vou receber em troca? O que o outro vai fazer por mim? Então, vamos caminhar juntos aqui nessa noite por 3 marcas importantes. Vou deixar apenas 3 marcas aqui importantes, né? Para todos nós que fomos batizados, que fomos transformados e que seguimos a Jesus, como é o caso de Filemon e o caso de Onésimo. A primeira coisa que eu destaco aqui nessa noite é amor e solidariedade. Vejo que essa é a primeira
marca, né? Então, a intenção do apóstolo aqui, amados, era expressar a sua esperança de que o amor que cobre a multidão de pecado, de que essa compreensão que temos vencesse o que? As diferenças. As diferenças. Então, o objetivo desse encontro, Paulo, ele fez questão desse encontro. E o objetivo aqui desse encontro era eliminar os ressentimentos. A Bíblia fala resistir. Então não é fugir, esse cara tinha que resistir, tinha que estar ali, face a face, né? Então, mas o objetivo era promover o quê? A comunhão entre os dois. Até porque eles estavam separados. Era promover a comunhão, era promover a reconciliação. Então, nesse contexto aqui, Paulo ele propõe, inclusive, a pagar. Às vezes a gente considera tanto, né? O dinheiro, isso, aquilo. Amados, isso é nada. Mais importante é a pessoa. Então, ali eram duas pessoas, dois crentes, né? Agora 2 irmãos na fé. Então, isso é que é importante. Por isso que Paulo fala: olha, qualquer coisa que tiver aí, então eu até pago. Não considera isso não vem, não tenta cobrar dele não, porque se ele era um escravo fujão, um dia deveria não ter. Então não põe isso em consideração, porque se a sua questão é essa, eu pago. Então é interessante, né? Então por que Paulo ele faz isso? Para que haja uma livre vontade, para que haja uma livre disposição. Para isso que Paulo estava deixando Filemon livre para tomar essa decisão. Então, as diferenças aqui nessas relações entre senhor e servo aqui não podia afetar a vida aqui espiritual. Era isso. Nós não podemos deixar nada afetar a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é o mais importante, né? Então, naquele tempo, homens que se converteram ao cristianismo eram donos de escravos. Por outro lado, também havia muitos escravos que se convertiam. E agora, como é que fica a relação, né? Então, promover o perdão, promover a reconciliação, promover o amor verdadeiro. Será que para um escravo amar o Senhor era fácil? Quantas vezes açoitado, maltratado. Então, que Paulo também está trazendo, e que o Evangelho vem para trazer, é para quebrar essa relação, né, esse sistema de justiça. Hoje o Evangelho também tem que quebrar todo um sistema de violência, um sistema terrível que está aí. A gente vinha para cá falando sobre algumas relações abusivas que acontecem, né? Às vezes um trabalhador aí que quer manter o seu mercadinho, ele tem que pagar toda semana um valor para traficante, porque senão morre. E nós temos um caso aqui que não pagou e morreu. Então é interessante esse tipo de relação. Então, na verdade, aqui os seus senhores, aqui os senhores e os servos, né? Os senhores, se eles são convertidos, as coisas velhas já passaram. Tudo tem que ser novo. Então tem que levar agora uma vida de amor, uma vida de justiça perante Deus, perante os homens. Então a carta de Paulo a Filemon está trazendo isso aqui, convida a esse amor, mas é um amor incondicional. A coisa mais difícil é viver um amor incondicional. Nós ficamos sempre colocando condição. Não, eu só amo se, eu só gosto se. Não? Então, essa acolhida incondicional é muito difícil. Precisa de uma humildade. Essa busca do perdão não é fácil, a reconciliação. Então nós precisamos agir com amor e em amor, sem fazer diferença entre pessoas. Quando Deus
Deus ele envia Paulo lá a Cornélio, Deus ele tinha isso, porque para os judeus era só os judeus. E Paulo ele vai dizer assim, Pedro ele vai dizer assim: agora percebo verdadeiramente que Deus ele não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não trata as pessoas. Acho que foi o Daniel mesmo que estava falando, né? Que hoje eles têm muito essa questão da gente ter cuidado como é que a gente fala do cabelo do outro, né? Porque antigamente até música, né? Tempo do cabelo duro, mas hoje se fala. Mas aí Daniel, na hora Daniel falou assim: não, pai, é porque hoje eles estão trazendo algo que é parecido com Deus. Porque para Deus também, Deus tem cabelo bom, cabelo ruim, para Deus tudo é cabelo. Então Deus ele nos trata também dessa forma tão bonita, né? Todas as nacionalidades recebem todo aquele que teme e pratica a justiça. Então, o que Paulo está trazendo aqui é que o amor ele quebra a escravidão, quebra as intrigas, os conflitos, as guerras. O amor ele quebra, né? Então, no amor acabam-se as disputas, acabam-se os engrandecimentos, né? Eu sou o Senhor. Filemon é o Senhor, mas acaba-se. Então, através do amor solidário, todas as pessoas se tornam iguais. E é isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo, olha o que ele disse aos Efésios 4, de 4 a 6. Ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Para Filemon, para Onésimo. Então, a consequência dessa unidade é que não há judeu nem grego, escravos ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Então, Filemon, ele está sendo convidado a viver o Evangelho. Você aceitou Jesus? Aceitei. Você se diz crente, meu irmão? Sim, eu sou crente. Então agora viva o Evangelho. Seja solidário com Onésimo, a ponto de perdoar. Mesmo que Onésimo tivesse roubado dinheiro, tivesse fugido, levado alguns bens, da mesma forma, nós somos convidados a parar de dividir. Até porque Deus não opera em casa dividida. A divisão, ela vai gerar dor, mas através do amor, Deus nos pede a solidariedade. Somos convidados ao respeito, somos convidados à tolerância, somos convidados à compaixão, somos convidados à diaconia. Ontem alguém pegou a mão da missa e ficou assim, e muito tempo. Passou o tempo, e a pessoa assim, aquilo é diaconia, é cuidar do outro. Então, amados, aliviar o sofrimento. Sua mão está doendo? Deixa eu tentar aliviar aqui o sofrimento, né? É transformar realidades. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então, através do amor, da solidariedade, nós trocamos o que? A provocação pelo perdão. Trocamos a provocação pelo respeito, a provocação pelo diálogo. Enfim, nós buscamos a paz.
você não fala? Por que você não briga? Por que nós buscamos a paz? Então, essa primeira marca, amor e solidariedade, nos leva aqui ou gera uma outra marca. Qual é essa outra marca? É a comunhão. Se não tem amor, se não tem solidariedade, não há comunhão. Mas se tem amor, se tem solidariedade, nos leva à comunhão. Então, é esse amor solidário que cria a comunhão. Isso significa um novo tipo de relacionamento, não fundamentado na dominação, não fundamentado no egoísmo, na ambição, mas ele está fundamentado na fraternidade. Vocês são irmãos. Então, essa comunhão, ela supera as diferenças. O Senhor e o escravo. Então, por crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que foi ressuscitado, então, essa comunhão agora supera as diferenças. Havia muita diferença de Filemon para Onésimo. Por isso, amados, viver o Evangelho não significa viver em conformidade, mas significa viver em unidade. Então aqui está a grande questão. Então, na comunhão, nós vivenciamos a diversidade em unidade. A palmeirense com o flamenguista. Vou deixar só aqui. Então, é onde pensamentos, ideias diferentes, são sempre bem-vindos. Vamos dar risada, são sempre bem-vindos. Tudo bem? Então, nisto aqui está, queridos, o motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria está na fé. O motivo da nossa alegria está na comunhão. Amém. Glória. Aqui está o motivo, na comunhão com Cristo. E nessa comunhão com Cristo é que nos torna todos iguais. Todos fariam o mesmo saco. Então, acabam-se, portanto, eu diria, as formas de violência, as formas de poder, as formas de agressão. Então a lei, ela determinava que Onésimo deveria sofrer agressão, deveria sofrer violência, deveria sofrer morte. Mas Paulo diz que não. Então por quê? Nós temos um Deus que foi misericordioso para conosco. Aqui está a base da nossa relação. Então, se Deus ele foi misericordioso para comigo, eu tenho que aprender a ser misericordioso para com os irmãos. Então, amados, recebendo o perdão de Deus ao invés de juízo, que todos nós merecíamos juízo, mas recebemos perdão, né? Agora, quando você recebe, você é habilitado. De graça recebestes, agora você tem o poder também de perdoar. Porque você tem para dar. Perdoar os nossos irmãos. Então, o que Deus fez conosco, vamos repetir. Fala assim: o que Deus fez comigo, eu estou devendo ao meu irmão. Tudo que Deus fez com você, você deve ao outro. Então é interessante porque nós estamos devendo. Aí Colossenses 3,13 vai dizer: zelai-vos pelos outros, perdoai-vos mutuamente.
Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também procedei. Então é isso. Aqui é viver o Evangelho. Então, o evangelista, ele deve demonstrar esse amor sincero. Evangelizar não é uma tarefa fácil, porque exige do evangelista, exige do pregador discernimento e amor pela causa da verdade. Temos que amar, né? Então Paulo, ele não apenas compartilha aqui a mensagem de Cristo, mas ele também considerou Onésimo como parte da sua família espiritual. Ele agora é meu filho. Ah, o seu escravo não, é meu filho, recebe o meu filho. Ele agora é meu filho. Então, diante desses esclarecimentos aqui, nós podemos compreender rapidamente duas coisas. Primeiro, a importância da reconciliação e da graça em nossos relacionamentos. Nós temos que buscar a graça e a reconciliação o tempo todo. Graça, por que graça? Porque graça é favor imerecido. A nossa relação não deve estar respaldada no merecimento. Não, para com isso. Então tem que estar na graça. O que é graça? Favor imerecido. Ah, ele não merece, mas eu vou amar. Ele não merece, mas eu vou fazer. Ele não merece, mas eu vou buscar reconciliação com ele. Segunda coisa interessante: estimular o perdão é demonstrar que todos são iguais perante Deus. Então você não pode se sentir melhor do que o outro. Quem às vezes não quer se perdoar, não quer perdoar, é porque se sente melhor. Ah, não quero nada com esse cara, não. Deixa pra lá. Então, independentemente da nossa origem, do nosso status social ou do passado, né? Então, a história de Onésimo aqui, independente do passado aqui, essa história nos ensina sobre o poder transformador do Evangelho. Aqui está o poder, né? Na condição de escravo, na condição de fugitivo. Ele teve a oportunidade de ouvir, ele teve a oportunidade de experimentar a mensagem da salvação. Então ele se tornou um cristão. O encontro com Cristo, não apenas com Paulo, mas o encontro com Cristo aqui, mudou a sua vida de uma forma radical. Porque se ele teve coragem de pegar a carta e de voltar, é porque de fato ele foi transformado. Ele não ia mais fugir das suas responsabilidades, ele estava ali também para receber aquilo que o seu senhor Filemon achasse que ele merecia. Ele estava ali, né? Então é essa transformação radical que deve acontecer também em nossas vidas. Se você se encontrou com Cristo, tem que ter essa transformação, né? De um escravo fugitivo para alguém agora que se posiciona como um colaborador valioso, amado, como aquele que não quer deixar nada errado no seu passado, mas como aquele que se coloca também para a reconciliação. E isso aqui nos leva à terceira e última marca, que é o quê? A igreja. Quando nós olhamos para Paulo, olhamos para Filemon, olhamos para Onésimo, nós estamos vendo aqui a igreja. Onde estiver 2 ou 3, ali estavam 3, o Senhor estava presente. Então é a igreja, é o grupo que vive o amor. É o povo que deve viver a solidariedade, a comunhão. São chamados do próprio corpo de Cristo. O que é a igreja? O próprio corpo de Cristo no mundo. Então, esse grupo não vive mais segundo os padrões desse mundo. Ah, mas na lei romana tem que matar o escravo fujão. Nós não vivemos mais segundo os padrões desse mundo. A Bíblia diz: não vos amoldeis
ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós queremos? A vontade de Deus. O que nós queremos? O reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, vivemos agora segundo os valores do reino de Deus. Se no reino de Deus é perdão, é perdão. Então, a igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja é uma família de fé que vive o amor, que troca os conflitos pelo perdão, que troca o afastamento pela reconciliação. Então isso é ser igreja. Na igreja de Jesus Cristo, os mais diferentes se tornam irmãos na fé. É o meu irmão, é a minha irmã. Por isso, amados, a igreja ela é indispensável. Ai do mundo se não existir a igreja. A igreja é indispensável. E é preciso viver em comunidade, pois é em comunidade é que nós conseguimos unir forças. É aqui que nós encontramos a força um no outro, né? Então, ninguém deve querer viver individualmente. Tire isso da sua cabeça, né? Nós precisamos estar unidos para ouvir a palavra de Deus, para receber esse alimento. Então, nós podemos ser transformados, né? Então, os poucos, eles são transformados pelo poder do Evangelho. Às vezes é nessas pequenas histórias que a gente vê aqui. Então, Ele comprou a nossa liberdade através do quê? Do derramamento do seu próprio sangue lá no madeiro. Aqui está o nosso grande líder, aquele que nos amou primeiro. Então, através dessa cruel tormenta é que nós fomos reconciliados com Deus. E às vezes não queremos pagar isso que nem um pequeno preço, para tolerar o outro, para perdoar o outro, para buscar a comunhão. Então, amados, é essa palavra que deve ficar no nosso coração. A igreja, ela não é feita de gente perfeita. Tira isso do seu coração. Mas a igreja é feita de gente que procura viver o amor. Se você não quer viver o amor, aqui não é o seu lugar. Porque a igreja é esse povo que quer viver o amor, que busca, né, a solidariedade, que busca a comunhão, que busca o perdão, mesmo tendo os erros, mesmo tendo ali as falhas, né? Mas nós continuamos amando os irmãos, amando as irmãs, porque isso é ser igreja. E quem transforma vidas? Eu não posso transformar, mas Jesus pode. Filemon não pôde transformar Onésimo, mas o Evangelho transformou. Onésimo não pôde transformar Filemon, mas o Evangelho transformou. E quando isso acontece, os nossos relacionamentos também são transformados. Amém. Fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Tem havido perdão na sua casa? Responda para você mesmo. Tem havido perdão na sua família? Tem havido perdão na nossa igreja? Ou será que nós continuamos querendo exigir dos outros, né? Às vezes exigir aquilo que nem mesmo nós, diante de Deus, conseguimos cumprir, já viu? Às vezes aquilo que você está exigindo do outro, você não está cumprindo diante de Deus. Então aqui, queridos, aprenda com essa carta aqui de Filemon, né? Carta de Paulo aqui é Filemon.
Eu vejo que quando eu estava meditando aqui nesse texto para pregar, eu estava olhando para mim mesmo. Estava olhando para mim mesmo. Estava examinando os meus próprios relacionamentos, né? Como eu tenho me relacionado. Quais têm sido as minhas atitudes em relação aos outros. Então, assim como Paulo, ele intercede aqui por Onésimo, nós somos chamados também a ser agentes de reconciliação. Agentes de reconciliação, buscando a reconciliação. Nós devemos buscar a reconciliação com aquele que magoamos, ou que nos magoaram, né? Então, usando sempre o modelo de Cristo, né? Como Cristo, o perdão que Cristo nos mostrou, o amor que Cristo nos mostrou. Então a história de Onésimo pode nos levar muito a refletir aqui sobre as nossas atitudes em relação ao perdão. Jesus Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé, e nós devemos olhar para Ele. Então nessa noite, peça para Ele, né? A mensagem da cruz ali mostra, queridos, que Jesus, Ele rasgou, né, aquele escrito de dívida, né? Ele rasgou. Interessante, assim, acho que aqui, não sei, poucas pessoas aqui me daram com cheque, né? Acho que eu, o pastor Silvio, alguém aqui mais lidou com cheque, recebia cheque, alguma coisa. Mas a pior coisa do mundo era quando você recebia um cheque sem fundo, né? Aí você recebia, nossa, recebia. Aí você, naquela alegria, chegava no banco, o cheque era devolvido. Por quê? Porque não tinha fundo lá. Então, acho que nós também, diante de Deus, se, né, Jesus recebeu o nosso cheque lá, mas o nosso cheque não tinha fundo, cheque sem fundo. Mas Ele foi e Ele cancelou a escrita de dívida, né? Ele rasgou. E às vezes não queremos, hoje, amados, pegar e rasgar aquele escrito de dívida de alguém. Então, amados, perdoa. Se tem alguma coisa aí, pega agora esse cheque aí pela fé, pega agora esse escrito aí pela fé, agora e rasga isso, né? Muitas das vezes nós nos sentimos ofendidos, sim, nos sentimos magoados pelas pessoas ao nosso redor, mas a Bíblia nos ensina a perdoar. Então não foi fácil também para Filemon. Você imagina, ele pode ter sido roubado, ele era o proprietário ali, aí fugiu, mas Jesus nos ensina que devemos perdoar sempre, assim como Ele nos perdoou, assim como Ele nos perdoou. É interessante que quando nós perdoamos, nós libertamos a nós mesmos, né? Liberamos a nós mesmos. Liberamos do que? Do peso, do ressentimento, da mágoa, né? Porque a mágoa, o ressentimento, isso é um peso muito grande. Quando você rasga, quando você perdoa, permitimos o que o amor, a graça de Deus nos alcance e flua livremente de nossas vidas. Então eu quero orar com você nesse momento. Quero orar com você nesse momento. Mas eu acho que isso, a Bíblia fala, examina o homem a si mesmo. Veja aí, se tem alguma coisa para você perdoar. Às vezes perdoar até a você mesmo. Porque às vezes nós fazemos algo também errado, e aí a gente fica naquela coisa, aquele sentimento de culpa. Quando você faz algo errado, perdoa você mesmo e procura fazer certo. Procura fazer certo. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar. Venha nos ajudar nesse momento. Levante as suas mãos agora, se você quiser. Clame a Ele nesse momento. Pensa se alguém te magoou, se você magoou alguém, se alguém te deve, se tem uma dívida. Às
Mas essa dívida não é dinheiro, não. Às vezes você, deveria ter me tratado diferente, deveria ter feito diferente. Aí você fica com aquilo. Mas nessa noite, Pai, assim como o Senhor agiu ali naquela situação tão difícil entre Filemão e Onésimo, venha também, Senhor, agir na nossa história, na nossa situação. Ajuda-nos, Deus, através do amor, da solidariedade, da comunhão, do perdão, alcançarmos a reconciliação. Queremos sair daqui libertos, livres, Senhor, para sermos alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, para vivermos, Pai, uma vida plena, sem peso, sem amarras. Oh, Santo Espírito de Deus, alcança-nos agora, na Tua graça. Ela perdoa, perdoa, libera. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Você que tem fome, adore ao Senhor. Seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Adore Ele. Jesus entra neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Por Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo
viver a tua palavra. Abençoa a tua igreja, os que aqui estão, os que não vieram também. Que esta palavra de perdão nos alcance. Que esta palavra de perdão seja vivida por nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Abençoa a tua igreja. Te adoramos por esse culto, te adoramos por tudo que aconteceu neste lugar. Que a palavra seja guardada em nossos corações, para colocarmos em prática quando precisarmos. Em nome de Jesus, leva o teu povo debaixo da tua paz. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida e com toda a igreja lá por sempre.